Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor. O Senhor é um Deus maravilhoso, não temos palavras. Por vezes não sei como é que o Senhor consegue suportar tanta maldade durante tanto tempo. Certamente porque o Senhor ainda aguarda que algumas pessoas se venham a entregar, muitas pessoas. E nós, como lemos ontem, o Senhor ainda vai fazer uma obra muito grandiosa, uma obra sobrenatural, e nós queremos ser cooperadores nessa obra de salvar muitas pessoas. Por isso, Pai, estamos aqui disponíveis para ser usados pelo Senhor, moldados, burilados e sermos aquelas luzes, aquelas estrelas que o Senhor diz que ainda vão brilhar, refletindo o seu caráter. Dê-nos, Pai, o seu bom espírito, espírito manso e humilde, o espírito de perdão e reconciliação, espírito de sacrifício, de amor, amor sincero, não fingido. Dê-nos, Pai, esse espírito para que possamos amar os outros, ou melhor, o Senhor venha amar os outros através de nós. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Ronaldo, estás aqui hoje? Que bom. Mas faltam-nos aqui muitas pessoas. A irmã Ana Maria não está conosco. Faltam-nos aqui várias pessoas hoje. Ok, Vanir. então, a Vanir também. A Vanir costuma entrar sempre mais tarde. Ok. A Márcia não consegue mais entrar, ela já fez de tudo com o celular dela, não consegue mais entrar. Incrível. Por quê? Hum. Vocês, por acaso, vocês sabem que terminou o dia 25, os dias de leitura da Bíblia nos Estados Unidos. Não é em que todo o país leu a Bíblia. Sabem disso, não é? Pronto. Sabem qual foi o texto que, que Donald Trump leu? Não sabem? Querem saber? Sim. Não digas que é aquele dos filhos de Elias, ou terceiro Elias e não sei o quê, não. Não. Ai, deixa-me ver onde é que está. É um texto de crónicas. Deixa-me ver aqui se eu encontro. É, a segunda de Crónicas, perdão, capítulo 7. A partir do versículo 11. Todos estão a ler segunda de Crónicas 7, a partir do verso 11. Aliança Diz do, assim. aliança do Senhor com Salomão? É. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se desviar a peste, se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ele estava a interpretar tudo isto como se fosse a América. E já está preparando o caminho para o dia do 100º, do 100º
50º aniversário da América, que vai ser agora dia 4, não é? 4 de julho. Acho que é por aí. Pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta terra que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja um provérbio e motejo entre todos os povos, e desta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar e dirá: porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Estão a perceber porque é que ele escolheu este texto? Ele escolheu este texto para dizer que aquela terra tem que ser de Deus, tem que se humilhar e orar, e Deus prometeu trazer proteção, livramento das pragas, livramento das catástrofes, e se não fizerem isso, e quem não guardar aquilo que aquela nação impuser, porque é uma nação cristã, porque vai ser consagrada a Deus, porque se entregou a Deus, quem não aceitar, o que é que vai acontecer? Vai ser aniquilado. É isto que ele está aqui a dizer. Vejam como é que pegam nas escrituras e usam-na de forma distorcida. Ó Belinha, Ah, esse é um terreno bem preparado para a perseguição. sim, é exatamente isso que ele está a fazer. E reparem que ele está a preparar todas as coisas, estão-se a preparar todas as coisas para um grande reavivamento, para O falso. reconsagrar a América a Deus. Um grande movimento que está por trás, o nacionalismo cristão que está por trás de tudo isto para fazer diligências no sentido de terem, clamarem ao Senhor, como diz aqui, para Ele derramar o seu Espírito sobre a nação, para terem um segundo Pentecostes. Antes de vir o verdadeiro veio o falso. Ele tem que vir mesmo. Exatamente. Eles vão se agarrar a vários textos das Escrituras, aplicando-os a eles próprios. Irmãos, isto foi agora do dia 19 ao dia 25. E agora o que é que foi que saiu? A pena de morte. Pena Uau, de morte. De várias maneiras. impressionante. Então, nós estamos a ver como é que as coisas estão a ser conduzidas, a mente do povo está a ser preparada para esse grande evento e depois é assim, é usarem as escrituras. Usarem as escrituras a seu bel prazer. Foi, eu não estava ouvindo o que que aconteceu, que disse que vai haver a pena de morte, o que que é? Eu entrei É agora. os Estados Unidos que estão impondo já a pena de morte. Para quem? Pois, para quem não fizer isto que a gente esteve a ler agora aqui, em 2ª de Crónicas 7. Para quem não aceitar aquilo que a nação impuser. Bom, vamos então para a terceira mensagem encerrada.
Primeiros Escritos, página 279. A terceira mensagem encerrada. Alguém quer fazer algum comentário antes de começarmos a leitura? É. Então vamos lá. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. Eu creio que é este momento. Eu creio que nós estamos aqui, na profecia. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo, tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia, ainda não recebemos. Tinham recebido a chuva serôdia ou, aqui está, o refrigério pela presença do Senhor. Então lá em Atos dos Apóstolos 3,19, quando diz arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a chuva serôdia. Portanto, a chuva serôdia só vai cair sobre aqueles que tiverem os seus pecados apagados. E porquê é que eles os têm apagados? Porque eles se converteram, se arrependeram e se converteram. Então, tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara o vívido testemunho. O vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda a parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. É verdade, é impressionante como é que aqueles que se enraivecem, não é? São os que não recebem a mensagem. É o outro espírito. Tem outro espírito, exatamente. Vi anjos indo aceleradamente. São parênteses. Sabem que houve uma tentativa de assassinato a Donald Trump. Num grande jantar que eles fizeram. E, portanto, aquilo mais força lhes dá, não é? Para ele, para várias coisas. Primeiro, para ele, como ele escapou, ele é o enviado de Deus, portanto, está sob a proteção de Deus. Segundo, para, como é que eu vou dizer, levar as pessoas a se convencerem de que realmente tem que haver uma mudança na Constituição americana, não é? Para que coisas deste tipo não aconteçam mais. Portanto, eles acreditam que se a nação for uma nação cristã, este tipo de coisas não vai acontecer, porque Deus vai Agora, protegê-los. agora, eles podem fazer o decreto de morte. Agora, eles não podem morrer. É, é. A cegueira dos judeus. Quando o primeiro cerco se desfez, lá no ano 66, o cerco se desfez, eles ficaram convencidos que Deus estava com eles e Deus é que fez desfazer o cerco, não é? E por isso foram atrás deles, insultando os exércitos romanos e jogando-lhes pedras, porque Deus estava com eles, eles eram os tais, eram o povo. O que enraiveceu ainda mais Roma. Roma não tem pressa. Ela espera para dar o golpe. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou as suas coroas, quando Jesus fez a solene declaração: continuo injusto, fazendo injustiça, continuo imundo, ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Apocalipse 22:11.
cada caso fora decidido para vida ou para morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera o seu reino. O que é isto? Como é que Veio na podíamos... glória. Sim, mas não estou a perguntar qual é o reino, mas o que é que isto significa? Cristo receber o seu reino. Que ele está voltando, né? Nesta altura ainda não, ainda falta um tempinho. Isto é o casamento. O recebimento do reino por parte de Cristo é o casamento, é as bodas. Cristo recebera o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. Olha aqui, as bodas do Cordeiro estavam consumadas. Estão a ver aqui o paralelo entre o juízo e as bodas? É muito importante este parágrafo. As bodas do Cordeiro estavam consumadas. Ou seja, já estava definido, não é? Já estava visível, comprovado quem eram os súditos do seu reino, aqueles que refletiam o seu caráter, aqueles que eram como ele. Percebem? É importante salientarmos isto aqui. Ó, Belinha, Sim, mais uma confirmação de que realmente as bodas são feitas, pronto. Nós temos que ter fé que estamos a participar das bodas. isso, e estamos mesmo, pela fé, Uhum, estamos sim. uhum. Por Porque quê? não é depois, porque as pessoas dizem que as bodas é depois do casamento, não é? E eu, pelo menos, entendia assim antigamente, ou antes, que as bodas estavam a ser feitas agora. Não, o casamento estava a ser feito agora e nós somos os convidados para bodas. E então as bodas iam ser feitas depois por causa da mesa. Mas não, as bodas são feitas agora, não é? E nós temos que ter fé que estamos a participar delas. Vamos a participar delas. O que nós vamos participar ao vivo e É, a cores é na é a ceia ceia. das bodas. As É a bodas. ceia das bodas. É a ceia das bodas. Por isso é que Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele Cearei. Cearei. E ele comigo. cearei. E ele É a comigo, que essa ceia. parte é muito importante. É a ceia das bodas. São coisas diferentes. Uma coisa é a cerimónia, é o casamento, não é? As bodas. Outra coisa é o shop-shop, não é? É a ceia. Alguma dúvida quanto a isso? Uhum. Pronto, são conceitos que nós temos dificuldade em articular, não é? Como é que um juízo é ao mesmo tempo uma festa de casamento, não é? Uma cerimónia de casamento. Mas já estamos a perceber agora, um pouco melhor ou não? Pronto. As bodas do Cordeiro estavam consumadas e o reino e a grandeza do reino sob todo o céu foram dadas a Jesus. Porque a Jesus? Porque ele é o herdeiro. Não é ele que é o herdeiro. Se ele é filho, é herdeiro. Ele não só é o unigênito, mas também é o primogênito de toda a criação. E a quem é que era dada a parte... eu não sei agora quanto é que a Bíblia fala, mas o primogênito recebia sempre muito mais do que os outros. Era o dobro, não era? Era o dobro. Pronto, lá está. Ele não só é unigênito, porque é o único gerado, mas é o primogênito de toda a criação. Ora, como é que nós vamos entender que é o primogênito de toda a criação se antes dele vir como em carne já havia tantas pessoas? Como é que ele é o primogênito de toda a criação? Estão a ver, nós dizíamos estas coisas, mas nós não raciocinávamos isto. Ele não foi criado, não é? É diferente, mas foi gerado antes de toda a criação. Antes de toda a criação, seja humanos, seja anjos, sejam habitantes de outros mundos,
Ele foi gerado antes. Por isso é que ele é o primogênito de toda a criação. Nós vamos fazer um estudo sobre isto. Por isso é que tantas vezes fala dele ser o herdeiro. E nós, como diz aqui, e o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação. Nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Pedro fala isso. Capítulo Exatamente. 2, verso 1 a 4. Verso 1, verso 4, capítulo 1, verso 4. Tu tens isso tudo na cabeça, Denis. Boa cabecinha. Nós somos co-herdeiros, ou seja, herdeiros com Jesus. Porque ele é que é, se formos a ver, ele é que tem direito. Não somos nós. Ele é que tem direito, porque ele é que é da mesma natureza. Ele saiu de Deus. Percebem? Então este estudo eu acho que é muito bonito e é muito importante para nós. E Jesus deveria reinar como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E existem vários textos, e nós vamos ver esses textos todos, vários textos que diz que o Pai lhe deu, ele recebeu de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder, mas Deus deu ao Filho, foi-me dado, o que é que Jesus disse? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não foi? Quem é que lhe deu? Se lhe foi O dado, Pai, alguém lhe deu, o não Pai, é né? verdade? Foi o Pai. E é isso, aliás, até está aqui no Patriarcas e Profetas. Já agora só um bocadinho, deixem-me ver aqui este texto de Patriarcas e Profetas do capítulo 1. Só um bocadinho, não estava no programa. Todos têm aí o livro à mão, não têm? Alô? Eu tenho, mas é o antigão, Belinha. Não sei se eu consigo na página certa, porque esse aqui é diferente. Pois, mas não é muito depois do princípio. O parágrafo começa assim. Portanto, é depois das passagens de Ezequiel 28:17, Isaías 14:13 e 14, que fala do Lúcifer. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. E depois tem Ezequiel 28 e Isaías 14, e no final do parágrafo diz assim: e cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Vocês estão a ver o que é que está aqui? É na página 9.3. Aqui na minha, eu acho que é assim, ó, a exaltação do Filho de Deus é, é igualmente como o Pai. Foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia ser, tinha também direito à reverência e à honra, é isso? Não é esse parágrafo. É o parágrafo que começa assim. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Eu não sei qual é o livro que tu tens, já, Denis. Eu tenho este. Quem é esse aqui? Pronto, não faz mal, mas vê aí no parágrafo, eu vou-te já dizer, não é difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou é o 8 ou é o 9. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender.
Já todos encontraram? sim, sim. Agora encontrei. Então, olha, vejam bem, vejam, irmãos, isto já estava tudo aqui. Nós tínhamos um véu, uma cegueira. Pouco a pouco, Lúcifer veio, não foi logo, portanto, foi pouco a pouco, veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, porque ele era muito belo, muito belo. Corrompeste a tua sabedoria, ele era sábio, por causa do teu resplendor. Tu dizias no teu coração, e depois vamos dar um saltinho a Isaías 14, 13 e 14. E depois diz assim: Se se bem bem que que toda a glória, escutem aqui a glória, se bem que toda a glória proviesse de quem? De Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Vejam isto, a glória, a disputa é pela glória. e ainda não contente com sua posição, Exato, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço em obter para si o serviço e lealdade deles. E agora onde eu quero chegar é aqui. E cobiçando a glória que o infinito Pai, aqui diz que é mesmo Pai, conferira a seu filho. Então a glória do filho era do filho. Era do filho porque o pai lhe deu. Foi o pai que lhe deu. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu filho, este príncipe dos anjos, que era Lúcifer, aspirou ao poder que era prerrogativa de quem? de Cristo apenas. Apenas. De Cristo apenas. Estão a ver? Ok. Olha, essa palavrinha, ou essas duas palavras do Deus infinito, quer dizer muita coisa. Quer dizer que é o único que é infinito. Que era infinito. Sim, é verdade. Só que Jesus, como saiu de Deus, não é verdade? Deus lhe deu toda. Ele nasce com a prerrogativa já do Pai. Onipotência, onisciência, onipresença, a glória, tudo o que é do Pai, por ser da mesma natureza do Pai, o único. Uhum. Primogênito de toda a criação. Mas Jesus sempre falou, sempre verbalizou, tudo que eu recebi do meu Pai. Jesus sempre falou isso. Sempre. Mas vejam, irmãos, como é que nós podemos ser cegados e enganados pelo inimigo. Eu estive. Havia certas coisas, como o caso desta frase que eu disse agora, o primogênito de toda a criação, que estava aqui na minha mente e pensava, mas como é que ele é o primogênito de toda a criação, não é? Na minha mente estava apenas só quando ele veio em carne. Se quando ele veio em carne, ele não foi o primeiro. É que esse primeiro não é esse que nós estamos pensando. É o primeiro gerado do Pai. O E problema depois, é que nós não aceitávamos a palavra que ele tinha sido gerado do Pai. é, E ainda hoje Hum? muita gente não aceita, Belinha. É uma blasfémia. Quando nós dizemos isso para as pessoas, é uma blasfémia. É, exatamente, exatamente. agora, quando a segunda doutrina diz que são três pessoas coeternas, onde é que está a geração aí? É, exatamente. Se são coeternas, Não tem ninguém gerou geração, ninguém. não tem Ninguém gerou geração, não ninguém. tem pai, não tem filho, não tem primogênito, não tem Não nada tem disso. O hierarquia. evangelho foi Não tudo tem água abaixo. hierarquia. Não tem hierarquia. O que eu entendo é que as pessoas percebem ou colocam nas suas mentes que só é pai e filho quando ele nasce da carne.
Até lá não havia pai nem filho. Pronto, é uma entidade, já sabemos. E então, Isto, só quando Cristo foi. E outra coisa que eles não aceitam, porque como Cristo foi gerado pelo Espírito, não pode ser o Cristo Espírito. Ele não pode ser o Espírito de Cristo. É muito difícil explicar estas almas. Eu e, só sei e, aquilo que eu ah, sei, eu não posso explicar mais do que eu sei. e isto escandaliza as pessoas, tal e qual como quando Jesus veio a primeira vez, escandalizou muita gente. Porquê? Porquê? Porque as pessoas, como é que eu vou dizer isto? Portanto, elas estão mais dispostas a defender a instituição do que a verdade. Porque eu acho que eles pensam que a instituição se rege pela verdade. Eu pensava assim. É isto, pois, e partes do princípio que a instituição é infalível, que é o espírito de Roma. Roma considera que ela é infalível. E, portanto, se é infalível, não tem nenhum erro, não falha. Não é? E aqui acaba por ser a mesma coisa. E muitas vezes os líderes das igrejas defendem mais facilmente o credo e a instituição à qual pertencem do que defendem a Bíblia. Isto, digo-vos uma coisa, se fosse possível, até os escolhidos ele enganaria. Minha querida, nós Eu estávamos a agora, ser enganados. eu Completamente não tenho dúvida enganados. agora. Eu não tenho dúvida. Sempre me fez um pouco de confusão, isto agora um parênteses aqui, vou fechar. Sempre me fez muita confusão quando Ellen White diz que a crise alfa foi uma crise terrível, mas ela diz que a ômega seria de natureza mais assustadora. E eu até ao momento, eu não via nenhuma crise assustadora dentro da igreja. E eu Agora pensava, já mas vês. se fosse o panteísmo, não é como nos foi dito, eu não vejo panteísmo na nossa igreja. Onde é que está uma crise assustadora por causa do panteísmo? Vocês têm visto? Olha, Belinha, de certa forma, sim. Achas? Acho, não tenho certeza, mas está no meu furungo aqui, não posso às vezes verbalizar porque é Denis, perigoso. eu não vejo assim, porque não creio que a igreja tivesse receios de mostrar que era o panteísmo que acreditariam. Porque na realidade não é o panteísmo, são coisas muito mais profundas do que isso. Muito mais profundas. Muito mais horrendas. Eu não O vejo a panteísmo nossa para mim, vou igreja. dizer uma coisa, é assustador. Mas fica a um canto daquilo que está a acontecer agora. Desculpem, isto Eu é muito mais assustador. não Estão a vejo, aniquilar isto. não vejo a nossa igreja a ver Deus em tudo, nas gotas da chuva, nas nuvens, nas flores. Não vejo. Isso é que é panteísmo, é Deus em tudo. Eu não vejo isso. Agora vejo outras coisas. Ok, vamos É avançar. mais grave. Retirando-se Jesus, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, se não arrependeram. Lá está novamente a questão do arrependimento. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário.
Mas, terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Por isso é que Laodiceia está cega, porque ela não aceita a correção. É Ellen White que diz: naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial. E os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. E isto é absolutamente justo. Eles recaíram sobre Jesus, eles estavam sobre Jesus, ele tinha as vestes cheias de sangue, porque ele carregou os nossos pecados. Mas ele não era culpado deles. Ele os assumiu como sendo dele, ele recebeu o castigo como se fosse dele, mas isso não era justo. Agora aqui está feita a justiça. Jesus, que tinha assumido os pecados, agora coloca-os sobre o verdadeiro culpado. Vi então Jesus depor as suas vestes sacerdotais e envergar os seus mais régios trajes. Sobre a sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. Cercado pela hoste angélica, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. A doce voz de misericórdia não mais os deveria convidar. Quando os santos e o céu todo estavam interessados em sua salvação, não tinham eles nenhum interesse por si. A vida e a morte tinham sido postas diante deles. Muitos desejavam a vida. E agora a vida, mas não faziam esforços para obtê-la. Não optavam pela vida e agora não havia sangue expiatório para purificar o culpado, nenhum salvador compassivo para pleitear a favor deles e clamar: poupa, poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se uniu a Jesus. Quando ouviram as terríveis palavras: está feito, está consumado. O plano da salvação se havia cumprido, mas poucos tinham escolhido fazer a aceitação do mesmo. E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e o horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras: demasiado tarde, demasiado tarde. Os que não tinham prezado a palavra de Deus iam apressadamente de um lado para o outro, vagueando de mar a mar, de norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo: eles não a acharão. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que não dariam eles por uma palavra de aprovação por parte de Deus? Mas não devem continuar a ter fome e sede. Dia após dia, desprezaram a salvação, dando maior apreço às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram os seus santos. Os sujos devem permanecer sujos para sempre. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas.
Foi uma cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a exprobriar os seus filhos, e filhos a seus pais, e irmãos a suas irmãs, e irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade que me haveria salvo desta hora terrível. O povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e os exprobrava, dizendo: não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes paz, paz, para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declarastes serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. O seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. Alguém quer dizer alguma coisa? Se todo mundo lesse essas coisas todas e introspectassem, não precisa ser tudo, alguma coisa aqui teriam pensamentos diferentes. E eu concordo nisso, os ministros vão ter que receber mesmo 10 vezes mais, porque eles são culpados de não deixar o povo receber a verdade, né? A gente tem que pregar, eles impedem de a gente falar a verdade. Eles vão ter que pagar o preço, né? Essas coisas deveriam de ser ditas para eles, Aldo, de uma forma ou de outra, né? Sim. Eliane, está aqui uma mensagem para ti. Olá, bom dia. É verdade. Só este bocadinho devia ser lido, não é? Sim. O tempo de angústia. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos, portanto, a ver, termina a graça, e só nessa altura é que os santos deixam as cidades e vilas. Reunirem-se em grupos, portanto, não estaremos sozinhos, e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água. Lá está, nesta altura não vale a pena termos feito provisão de qualquer tipo de alimento. Vão ser mesmo os anjos a cuidar disso. Enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Isto encontra-se também no Grande Conflito, na página 509. Mas nesta hora de provação, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que um meio de livramento lhes seria preparado. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar. Mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei, à vista dos gentios em redor deles. E Jesus queria ser honrado, transladando sem que vissem a morte aos fiéis e expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado. Logo, vi os santos sofrerem grande angústia de espírito. Pareciam cercados pelos ímpios habitantes da terra. Todas as aparências eram contra eles. Alguns começaram a recear que finalmente Deus os houvesse deixado para perecer nas mãos dos ímpios.
Se, porém, os seus olhos se pudessem abrir, ver-se-iam rodeados dos anjos de Deus. Veio em seguida a multidão dos ímpios, cheios de ira, e atrás uma multidão de anjos maus, compelindo os primeiros para matar os santos. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos e santos. Isto seria impossível. Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar e também fazendo com que os anjos maus que os cercavam de todos os lados caíssem para trás. Isto faz lembrar um pouco quando o povo de Deus saiu do Egito. Lembram-se, os exércitos de Faraó vinham atrás deles. Exatamente. Mas quando Jesus foi assediado lá por, por Judas, aconteceu a mesma coisa também. Isso, exatamente. Foi uma hora de angústia medonha, terrível para os santos. Dia e noite clamavam a Deus pedindo livramento. O que quer dizer que vão haver alguns dias, porque é dia e noite, portanto vai ser alguns dias. Quanto à Eu aparência imagino que vai exterior, ser, eu imagino que vai ser entre 6 meses a um ano, Belinha. No depois do mínimo. fim da graça, depois do fim da Eu graça, acho que sim. Eu creio que sim. não sei, acho que não. Eu, eu creio que sim, Belinha. Nós temos Isso ouvido não é sempre tudo mais. que Nós temos ouvido que as pragas irão cair durante um ano. Temos ouvido, mas é que agora já não sei Sim. nada. Fala um tempo, né? Um tempo é um ano, no princípio. Porque os ímpios já tinham começado a triunfar, clamando: porque o vosso Deus não vos livra das nossas mãos? Porque não ascendeis aos céus e salvais a vossa vida? Mas os santos não lhes prestavam atenção. Como Jacó, estavam a lutar com Deus. Os anjos ansiavam libertá-los, mas deviam esperar um pouco mais. O povo de Deus devia beber o cálice e ser batizado com o batismo. Os anjos, fiéis à sua incumbência, continuavam a vigiar. Deus não consentiria que o seu nome fosse vituperado entre os gentios. Quase chegara o tempo em que ele deveria manifestar o seu grande poder e gloriosamente libertar os seus santos. Pela glória do seu nome, desejava ele libertar cada um daqueles que pacientemente o haviam esperado e cujos nomes estavam escritos no livro. Foi-me indicado o fiel Noé. Quando a chuva desceu e veio o dilúvio, Noé e sua família já haviam entrado na arca e Deus os encerrara ali. Noé tinha fielmente avisado os habitantes do mundo antediluviano, enquanto estes caçoavam e escarneciam dele. E quando as águas baixaram sobre a terra, e um após outro se afogava, viam a arca da qual haviam feito o objeto de tantas pilhérias, livre de perigo, a flutuar sobre as águas, preservando o fiel Noé e sua família. Assim, via o que o povo de Deus, o qual havia fielmente avisado o mundo da sua ira vindoura, teria livramento. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Vi que, se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. E, que triunfo seria para sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que, por tanto tempo, haviam esperado ver aquele a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia de ascenderem os santos para o céu serão testemunhas do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão o seu glorioso livramento. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que os procuravam matar, mas as espadas se levantavam para matar o povo. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos, clamando eles dia e noite, pedindo livramento, o seu clamor subia perante o Senhor. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus,
lendo todas estas coisas, Pai, isto nos dá mais força, porque dá-nos certezas de que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, certezas de que o Senhor dará ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os seus caminhos, certeza de que o Senhor não nos deixará passar sozinhos por esta situação, mas estará conosco a cada instante, a cada momento, ouvirá as nossas orações e finalmente nos livrará. Então somente, Pai, guarda-nos de algum dia nós retrocedermos, negarmos o seu nome. Livra-nos de fazermos alguma coisa que venha a entristecer Jesus ou a desonrar o seu nome. Conceda-nos, Pai, o seu Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e faça de nós co-herdeiros de Cristo, para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.